meu nome é Bárbara, eu tenho 38 anos e eu vim aqui hoje para passar para vocês toda a minha trajetória profissional. Pontos importantes que me trouxeram, que me levaram do ponto de executora a estrategista. Eu nasci no Rio Grande do Sul, sou natural de lá, minha família ainda mora em Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e aos 17, 18 anos eu resolvi que gostaria de estudar fora. Tá? E aí eu optei pela graduação de Engenharia de Alimentos. Por que eu optei por Engenharia de Alimentos? Porque eu tinha, a família tinha um pequeno negócio e eu achava, bom, se eu me formar, eu vou ter emprego depois. Tudo bem. Aí, ainda uma pessoa sem propósito, sem saber, ainda muito jovem, sem saber o que queria. Só sabia que eu queria morar fora. E aí, fui fazer a faculdade federal em Rio Grande, na cidade de Rio Grande. Um pouco antes de me formar, eu fiz uma seleção para uma indústria de alimentos, uma grande indústria de alimentos. E quando eu fiz essa seleção, também, vamos tentar, vamos ver se dá, Vou tentar me dedicar, vou mostrar o que eu posso, o que eu sei. E aí, depois de um tempo, saiu a lista e acabei fazendo parte, Passei nessa seleção. E quando eu fui para morar, olhar no mapa qual é a cidadezinha onde que eu passei, no interior de Santa Catarina. Falei, tudo bem, sempre quis morar em cidade grande, mas vou lá morar em cidade pequena, vamos ver o que dá, Vamos ver se vai dar certo. E aí quando eu cheguei na cidade assim, eu me identifiquei muito com as pessoas. Então eu sou muito pessoas, Então, só que eu era uma pessoa muito tímida. Então assim, eu gostava de estar com as pessoas, mas ao mesmo tempo eu era tímida. E aí o que aconteceu? Quando eu fiz o teste lá, a seleção para vaga, acabei passando, fui como estagiária, nessa empresa de alimentos. E aí chegando lá, estagiei, gostei muito das pessoas, fiz amizade. Então eu gostava do que eu fazia. Mas hoje vendo, toda essa trajetória, toda essa etapa, eu não era uma pessoa estratégica. Até porque quando você sai da universidade, apesar de fazer, eu fiz vários estágios durante a faculdade, mas eu não tinha essa pegada, sabe? Esse negócio de, cara, pra que serve isso? Eu era uma pessoa totalmente executora. Então, assim, eu realmente fazia o que me mandava, certo? Às vezes questionava por quê, às vezes por ser muito envergonhada, não vou questionar o gerente, não vou questionar um supervisor. Se ele tá me dizendo que eu devo fazer isso, é porque eu devo fazer isso. Fiz todo o meu período de estágio, quando estava finalizando o meu estágio, surgiu a vaga então para ser efetivada. E eles tinham uma certa emergência na contratação. Quando eu fiz a seleção, e eu fiz o teste vocacional na época. Passei na seleção, encarei grandes desafios e eu não tinha medo e nem medo de trabalhar, independente do horário, independente que fosse para realizar, que eu fui contratada, independente do horário, independente da atividade, eu gostaria de trabalhar naquela empresa. Eu tive amor pela empresa e pelas pessoas. Quando, aí no momento que eu fui contratada, eu comecei a trabalhar com bastante público. E aí eu fui me desenvolvendo. Eu era extremamente tímida, como eu já comentei, e eu tinha muita vergonha de falar com as pessoas. E aí, como que eu fui? Pensei, bom, mas eu preciso vencer essa barreira, Eu não posso ser tímida desse jeito trabalhando com um público tão grande. O que eu comecei a fazer? Eu me candidatei para fazer a integração das pessoas. Então, quem entrava, funcionários novos que entravam na empresa, eu faria então a integração deles, sendo da área de qualidade e da área de processos. Ali eu fui me desenvolvendo e eu fui brincando com a coisa. Claro, sempre com muita responsabilidade, mas eu fui inventando, eu fui fazendo, eu tinha o básico que eu deveria passar para eles, mas eu fui envolvendo as pessoas nessa integração. Então, eu fui tornando dinâmico o negócio. E ali foi assim um grande boom, um grande salto de desenvolvimento. Por quê? Porque eu vi que eu poderia me soltar mais, eu vi que eu poderia estar mais com as pessoas, E ali já foi um grande estalo, eu disse, caramba, eu gosto de trabalhar com pessoas.
né? Eu sou muito tímida, mas eu gosto de trabalhar com pessoas. E aí, depois de um ano, eu recebi o meu retorno do teste, né, que eu havia feito com a psicóloga. E ela falou assim, eu cheguei na salinha, assim, toda, né, vergonhada ainda. E ela, boa tarde, bom dia, tudo bem? Quando eu cheguei ali, ela falou, Bárbara, você é da área de RH, né? E eu falei, não. E eu meio que ri, assim, não, capaz. O capaz do Rio Grande do Sul, né? E ela falou assim, não, você é da área de... O teu teste aqui vocacional está voltado para a área de recursos humanos. Eu tive um choque, assim, porque eu falei, caramba, como assim recursos humanos, né? Eu, extremamente tímida, comecei agora a me desenvolver com as pessoas e eu sou da área de recursos humanos, sim. E daí eu falei assim, não, eu sou da área de processos. Daí eu falei, que bom, porque aí você vai poder fazer o quê? Sendo que você tem uma afinidade para estar com pessoas, para trabalhar com pessoas, trabalhar em equipe, você também, né, pode usar isso a seu favor dentro do processo. Aí eu já fiquei feliz, assim. E aí o tempo foi passando e eu fui... A área corporativa, na época da empresa, veio realizar alguns projetos. Um dos projetos bem importantes, que era a implementação de uma metodologia, do Lean. E aí quando veio essa área corporativa, fazer os treinamentos, tudo, cara, aquilo me despertou de uma forma, por quê? Porque eu vi o quão importante era você utilizar uma metodologia para fazer com que as pessoas juntas em um grupo de melhoria, certo? Resolvessem um problema de uma forma fácil e simples. Então sair daquele modo engessado de engenharia, de eu faço o cálculo, eu tenho a resposta. Não, eu posso fazer melhorias, executar melhorias envolvendo as pessoas, né, com um propósito. E fazendo com que no final você não pensa no resultado, você pensa no como fazer, né, no como envolver e no como obter das pessoas o melhor resultado. E esse é um dos meus valores, né, então eu fui identificando isso ao longo da trajetória. Por quê? Porque eu gosto muito de, como eu falei, né, a questão de empatia, eu gosto de me colocar no lugar do outro, e também a questão de respeito e desenvolvimento, né? Então, respeito pelo próximo e desenvolver o próximo. E eu comecei a fazer alguns treinamentos, executar alguns treinamentos, né? Então, aprendi, a gente teve todo um grupo, me desenvolvi, e assim, eu saía da zona de conforto, gente, porque eu não gostava de apresentar em público, né? Eu sempre fui daquelas assim, deixa lá no cantinho e me deixa quieta. E aí quando eu comecei a apresentar, quando eu comecei a ensinar as pessoas, desenvolver as pessoas e ver nelas esse desenvolvimento, esse crescimento profissional e aquele brilho no olho, sabe? Aquela vontade de fazer, aí eu tive certeza que era aquilo que eu queria. Então ali começou assim, dizer assim, caramba, é isso, eu vou por esse lado. Só que eu ainda tinha aquela coisa de engenharia ainda muito forte, tenho, né, até hoje, não, preciso executar com métodos. Não é só por executar, porque eu ouvi já uma frase uma vez de que, né, um diretor comentou de que se você não tem um método, uma forma de fazer, uma forma de executar um planejamento, né, qualquer coisa vira festa e vira gincana. Então, eu gosto de usar metodologias, eu gosto, mas também não me engessar a elas. Eu gosto de poder, sabe, brincar com isso, misturar com aquilo, um pouquinho dessa, um pouquinho daquela. Para quê? Para que a gente tenha o melhor resultado, certo? E sempre, no final, pensando na padronização. E aí eu fui me desenvolvendo nesse período, desenvolvendo pessoas, obtendo resultados. Então, eu tinha, né, e tenho, mas na época eu tinha paixão por aquilo. Então, assim, eu trabalhava de domingo a domingo porque eu queria, porque eu gostava, eu via naquilo, assim, aquilo me deixava muito feliz, me deixava bem, e eu estava fazendo o que eu gostava. Só que fui desenvolvendo, né, fui trabalhando, e aí fui transferida para a área corporativa, na cidade aqui de Curitiba. Quando eu cheguei em Curitiba, foi mais um desafio. Por quê? Porque eu sempre estava acostumada, então, a morar numa cidade menor, né, com um público não corporativo, com um público mais operacional, só que esse público operacional é quem agrega valor no processo ali, que está realmente realizando a atividade, mas era um público onde eu tinha que ter certos cuidados, o que falar, como falar, então muda um pouco a forma de atuação
que você tem quando você está no meio totalmente operacional ou no meio corporativo. Então, eu tive que aprender a me desenvolver, eu tive que aprender a falar com diretores, certo? Nunca tinha, né? Mal cumprimentava os diretores quando estava na fábrica, então eu tive que aprender a falar com diretores, eu tive que começar a olhar de uma forma um pouco mais ampla o negócio, e aí que vem a sacada, a visão de negócio. Então, eu não me, por sair, né, meio crua da universidade, me envolver com as melhorias, eu não tinha essa visão do todo, a visão do negócio, até pela empresa ser grande. Mas eu hoje, olhando toda essa história, eu percebo que eu poderia ter visto e entrado nisso, né? Se alguém tiver, sabe aquela mentoria, ou alguém tivesse falado, caramba, dá uma olhadinha nisso, eu poderia ter sido mais estratégica ao longo dessa construção e ao longo desse desenvolvimento. O que aconteceu? Eu tive que começar a coordenar, né, não com o cargo de coordenadora, mas com a função, coordenar a implementação do Lean, né, dessa metodologia, dentro da empresa. O que eu percebo? Eu saí de uma área onde operacional para estratégico e eu não tinha visão estratégica. Eu não sabia fazer o desdobramento da estratégia a nível de diretoria. Então eu conseguia desdobrar isso no meu cantinho lá, numa unidade, numa gerência, mas não no todo. E aí eu comecei a aprender algumas ferramentas, fui buscar conhecimento, falei, não, eu preciso aprender, eu preciso me desenvolver. Só que eu ainda tinha aquele apego pelo brilho no olho das pessoas, né? Então assim, eu realizava ajudava e apoiava a realização de muitas atividades, mas às vezes essas atividades elas tinham benefício sim, mas não agregavam tanto valor ao processo. Então o que aconteceu nessa minha nova função de criar todo o planejamento, né? Ou seja, todo o planejamento de implementação em várias unidades, pensando na estratégia, certo? Nesse momento eu perdi um pouco a mão da gestão, certo? Eu me preocupei com a execução e não me preocupei com a gestão e estratégia. E aí chegou um ponto de que eu tive que ter apoio e suporte nisso, de pessoas que conheciam, certo? O negócio estava andando? Estava. Estava dando resultado? Estava. Estava expandindo? Estava, mas tinha muito mais potencial. Então, sabe quando o negócio está dando certo, está indo muito bem, mas você sabe que ele pode decolar? Então, era isso que acabou faltando. E aí eu comecei a pensar, comecei a ter toda essa parte de apoio, né, de estratégia. Eu lembro que tiveram alguns colegas meus e disseram, a gente precisa estruturar esse negócio. A gente precisa fazer com que ele seja parte da empresa e não seja, se conecte a toda a empresa, e não seja só um pedacinho e um projeto. E a gente começou a fazer e começou a dar resultado e começou a aparecer as outras áreas, a área de TI, né, se interessou, então outras áreas começaram a se interessar pelo negócio. Aí houve uma mudança de estratégia na empresa. Naquele ano também eu tinha alguns outros sonhos, algumas realizações e acabei mudando para outra empresa. Nessa outra empresa, aí você identifica assim, a questão de qual é o meu propósito. Então, nessa outra empresa, eu iniciei com as atividades muito similares e parecidas com as atividades que eu tinha nessa empresa anterior. E eu ainda gostava daquilo, sabe? Eu tinha paixão por aquilo. Mas a partir do momento que chegou um ponto que eu disse assim, gente, qual é o meu propósito, né? O que eu quero como hoje uma detentora de metodologias, porque eu sempre estava buscando. Então, pós-graduação, né? Fiz pós-graduação em Black Belt, Six Sigma, fiz MBA em gestão de projetos, então me formei em Scrum Master, né? Certifiquei. Então, assim, eu sempre buscava, sempre estar me desenvolvendo e aprendendo coisas novas. Só que chegou num ponto que eu via que eu não poderia aplicar só metodologia nua e crua, sabe? Aquela questão assim de, se é isso, se é aquilo, se é aquela metodologia, é aquela metodologia. Se é Lean, é Lean, se é Six Sigma, é Six Sigma, se é metodologia ágil. E eu falei, cara, a gente precisa ter resultado. E hoje em dia o mundo muda a todo momento. Então, por que eu não posso, certo? Pegar todas essas metodologias e começar a inventar. E eu tinha essa liberdade para fazer isso, né? A gestora me dava essa liberdade.
cara, vou começar a inovar, vou puxar daqui, vou fazer um Kaizen utilizando o Kanban, fazer as reuniões de Day Scrum. E aí eu comecei, né, a inventar. E aí isso foi repassando para a equipe também, né? Então cada um vinha contribuir, porque uma das coisas que eu acredito é que todos podem contribuir para o resultado. Então eu gosto muito de estar com pessoas, de trabalhar com um grupo, trabalhar com uma equipe, ideias diferentes, opiniões diferentes, funções diferentes, para quê? São os squads, né? Para poder juntos, né, ter boas ideias, ter boas soluções e inovar e fazer diferente. Comecei a inovar, comecei a fazer diferente, foi assim um grande desafio, né, na época, mas foi um desafio que eu amei fazer. Amei fazer. E aí acabei me desenvolvendo nisso e veio o convite para dar aulas numa pós-graduação, né, conhecida aqui em Curitiba. E eu pensei, por que não? Né? Se é o que eu gosto de fazer, eu gosto de ensinar as pessoas, vamos lá. Gente, sabe quando brilha o olhinho? Por quê? Eu conseguia passar isso para as pessoas. Então, dentro da pós-graduação, tem muita gente nova, muita gente que é recém-formada, né, no público que eu estava atuando na época. E aí o que acontece? Essas pessoas, elas vêm com uma visão de, a gente precisa dar resultados. Mas o como fazer o resultado? Como fazer da melhor forma, né, a dar o resultado? Então eu consegui passar toda essa conexão de metodologias, né, dentro das minhas aulas e passar esses cases de ensinar. E aí abrir a mente das pessoas para entender que eu posso usar uma metodologia ágil fazendo um mapa de fluxo de valor, né? Que é uma coisa assim que você diz, não, uma linha é linha, metodologia é metodologia ágil. Não, eu posso conectar as metodologias e ter melhor resultado. Então eu tenho vários cases, tenho muita coisa para contar para vocês e dentro um dos pontos que eu percebi é que como eu gosto muito de desenvolver as pessoas, meu propósito começou cada vez a ficar mais claro, né? Cada vez eu fui entender mais o que realmente eu quero, né? E o meu propósito hoje é desenvolver pessoas aprendendo com elas. Então, todo momento que eu estou desenvolvendo alguém, seja numa consultoria, seja numa aula, seja algum trabalho, seja no dia a dia, numa conversa de dia a dia, eu também aprendo muito. Por quê? Porque só em uma pergunta que essa pessoa me faça, eu consigo pensar e falar, caramba, realmente, será que eu não posso fazer diferente? Ou será que não dá para fazer isso? Ou dessa forma? Então eu acabo sabe a cabeça começa a borbulhar e as ideias, então é muito legal isso. E aí, dando a parte de aula, fui me identificando mais, falei, caramba, eu posso transformar a vida dessas pessoas, contribuir de alguma forma, né, contribuir para que ela saia desse nível de executor para um nível de estrategista, logo no início de carreira. Né? Ela já tem essa visão, coisa que eu, quando eu iniciei, não tinha. Né? Então foi toda uma construção que demorou um certo tempo, mas poderia ter sido mais rápido. E aí eu percebo hoje que eu posso contribuir com as pessoas para esse desenvolvimento. E aí eu me apaixonei, eu falei, caramba, é isso que eu quero, é isso que eu gosto. E já há um tempo, né, alguns meses já, eu tenho a minha empresa de consultoria, onde eu faço esse desenvolvimento das pessoas em diferentes empresas, em diferentes áreas, com diferentes metodologias, entendendo qual é a dor desse cliente, ou seja, eu não tenho um pacote pronto que eu vou dizer assim, ó, estou te entregando isso. Eu tenho isso, qual você escolhe? Não. Entendo a dor do cliente, vou até lá e ajudo. Às vezes eu ajudo a resolver, às vezes eu treino, às vezes eu desenvolvo, depende do que o cliente precisa. Então, pensem que hoje, vocês ou quem tá ouvindo aí, pode chegar no seu ambiente de trabalho e também ser um consultor, certo? Ou seja, você pode extrair o melhor das pessoas, conectando metodologias, sendo estrategista, né? Passando para o nível de estrategista, olhando a visão como um todo, e isso realmente é o que vai agregar valor dentro da sua carreira. Né? Você se sente mais firme, você pode se sentir mais firme, como aconteceu isso comigo também, certo?
Então, eu tinha um propósito, eu fui buscar esse propósito. Hoje eu sou muito feliz com o que eu faço e eu acredito que você, dentro dessa, né, essa breve história de carreira aí, mas que onde eu tive momentos em que eu pensei em desistir, sim, pensei em desistir. No meu 3º ano de faculdade eu pensei em desistir. Eu falei, caramba, será que engenharia é pra mim? Né? Será que é isso que eu quero mesmo? E aí eu cheguei a ligar pro meu pai, eu não sei se é isso que eu quero. Ele falou, não, fica mais um pouquinho. Aí passou do 3º pro 4º ano, eu comecei a gostar. Por quê? Porque foi mais para a área de mais prática, alimentos, né? Tratar com a parte de alimentos, interação mais pessoas mesmo. E aí eu comecei a gostar. Em alguns momentos quando eu estava lá, né, trabalhando no interior de Santa Catarina, teve alguns momentos que eu pensei em desistir? Teve. Por quê? Porque quem acredita muito em metodologia, em melhoria contínua, tem alguns impasses dentro da sua carreira, né? Então, não se conforma com a rotina, não se conforma com tá tudo bem, tá tudo certo, não. Quem trabalha com a área de melhoria contínua, eu não falo a área de melhoria contínua, quem gosta de mudar e resolver problemas, são pessoas que não se detêm ao sempre fazer o mesmo da mesma forma, né? Sempre buscando reduzir desperdício, melhorar o custo, aumentar a produtividade. Então, você é um incansável entusiasta nessa melhoria. Mas, né, como sempre a gente tem os anjos na nossa vida que nos orientam, que nos, né, dão mentoria de alguma forma, eu fui sempre sabendo contornar, né, às vezes, não, vamos lá, a gente precisa, porque persistência também é uma das minhas características. Eu busco e eu vou atrás. E aí, há um tempo já, eu entendi a importância da autorresponsabilidade em todo esse processo. Porque se eu quero fazer, se eu quero ter resultado, depende de mim. Existe o fator externo? Sim, mas existe o locus interno também. Então, é muito de você se desenvolver, né? Como eu fui me desenvolver, como eu fui buscar isso. E hoje eu sou extremamente feliz por causa disso, porque é algo que eu faço, é algo que eu gosto. E se você quer fazer algo diferente, não sei, pode ser no futuro, mas nesse momento é o que eu amo fazer. E aí eu queria saber de você, né? Me conta aí, faça seus comentários, o que dessa minha história você se identificou? Teve algo que para você já aconteceu também? Teve algo que você disse não, ou não faz sentido, né? Para mim não é isso. O que você se identificou com a minha história, né? O que te chamou mais atenção? E o que hoje, assim, pensando no daqui para frente, né? O como que talvez você vai, o que você, a sementinha, né? O que você mudaria a partir de hoje? O que você faria de diferente? Porque eu hoje aqui trouxe a minha história de forma breve, mas eu trouxe pontos relevantes que podem te mostrar que sim, eu era nível totalmente executor quando eu me formei. E hoje eu tenho nível de estrategista. Por quê? Eu olho a visão do todo, o negócio como um todo, certo? E sempre envolvendo pessoas e sempre buscando o resultado com a equipe, mas um resultado consistente, um resultado sólido e com sustentabilidade. Então, fica aí a pergunta e participe e vem comigo.